Neste tópico, vamos compreender um princípio muito importante que ajuda a explicar os fenômenos da reflexão, refração, propagação retilínea da luz, enfim. É o princípio de Huygens, né? Chamado princípio de Huygens. Veja que esse princípio ele é qualitativo, né? Ele não apresenta valores numéricos para tentar explicar esses fenômenos. Mas ele é muito bom, ele é um princípio muito bom e ele ajuda mesmo a explicar a reflexão e refração. Bom, vamos enunciar o princípio de Christian Huygens. Ele diz o seguinte, que cada ponto de uma frente de onda, né? Cada ponto de uma frente de onda, então imagina uma frente de onda se propagando, cada ponto dela pode ser, comporta-se como uma fonte pontiforme, gerando o que ele chamou de ôndulas, né? Gerando o que ele chamou de ôndulas. Essas são as ôndulas. Então, veja bem, essas são fontes, então, que a gente considera como fontes pontiformes. E cada fonte pontiforme gera uma ôndula mínima e a soma dessas ondas vai gerar a frente de onda. Então, cada frente de onda é formada de pontos e cada ponto produz essas ôndulas, né? Essa é a primeira regra do princípio de Huygens. A segunda regra é o seguinte: ele pensando em um meio homogêneo, né? Essas ôndulas são esféricas, né? Ele imaginou essas ôndulas esféricas com centro, né? Com centro na fonte, né? Então nós temos uma fonte, essa daqui é a nossa fonte de ondas, né? E a fonte de ondas é, na verdade, o centro dessas ondas, né? Então, veja bem, o Huygens disse que as frentes de ondas, todas elas têm, elas são circunferências, né? São esféricas com centro nessa fonte, ok? E aí cada ponto cada ponto aqui, ó, dessa frente de onda produz aí uma ôndula, né? Ok? De forma que a frente de onda, na verdade, ela é um contorno, né? Ela é a envoltória, a gente chama assim, né? É a envoltória dessas ôndulas, né? A envoltória dessas ôndulas, ok? Que são as frentes de ondas esféricas, né? Frentes de ondas esféricas. Então veja bem, são duas regras muito simples. A primeira regra diz que todas as frentes de ondas elas se comportam como na frente de onda, né? Em cada frente de onda dessa você tem pontos, né? É formada de pontos e cada ponto é formada de pequenas ôndulas, de tal forma que essa soma dessas ôndulas dá essa envoltória, né? E essa envoltória ela é esférica, essa é a segunda regra, com centro, né? Na fonte de ondas, né? Ok?
Essas são as duas regrinhas de Huygens. Agora, vamos pegar uma situação que é a seguinte. Vamos imaginar aqui ó, uma fonte, né? Uma fonte pontual, e vamos pegar duas envoltórias aqui, que são duas frentes de ondas. Uma envoltória, né? Que a gente chama de soma, ó, soma de todas das ôndulas, né? Soma de todas as ôndulas no instante t, né? E aqui uma soma de todas as ôndulas, né? No instante t mais um acréscimo infinitesimal de tempo, ΔT. Então são duas frentes de ondas separadas por um diferencial dt de tempo, né? dt de tempo. Essa que é a ideia. Veja que uma outra informação importante aqui do princípio de Huygens é que essas frentes de ondas elas se propagam com a velocidade da onda, né? Elas se propagam com a velocidade de fase da onda. Velocidade de fase, porque essas envoltórias representam as fases da onda, elas se propagam com a velocidade de fase da onda. Ok. Então veja bem, são uma fonte pontual, duas envoltórias, cada envoltória é formada por pontos que geram ondas, né? Então veja bem, que gera uma envoltória, que gera outros pontos, que gera uma nova envoltória e a onda se propaga dessa maneira. Vamos pegar aqui um ponto A dessa envoltória no instante t. Então, ó, seguindo a ideia do princípio de Huygens, esse ponto gera uma envoltória assim, e ela esse ponto está se movendo, e esse ponto se move em linha reta, ó, de forma a produzir outra envoltória, né? Até chegar nesse ponto aqui, ó, que nós vamos chamar de a linha, né? Que gera uma outra envoltória. Ok? Então veja, ao longo dessa linha, as envoltórias estão sendo criadas, né? A partir, né? Da soma de várias ôndulas, né? Que seguem essa linha radial. Ok? Então veja bem. Veja que a ideia é a seguinte, que essa linha tangente aqui, ó, essa linha tangente a esse ponto nessa envoltória, ela é paralela à linha tangente a esse ponto nessa envoltória, segundo o princípio de Huygens. De tal forma que nessa linha, veja, a linha A, o segmento A, a linha, veja, o segmento A, a linha, ele é perpendicular a essa tangente. Vamos chamar essa tangente aqui de alfa, né? Ela é perpendicular à tangente alfa, né? A reta alfa, que é a tangente. Então isso sempre vai acontecer. Então isso que faz com que as ondas, as frentes de ondas se propaguem paralelamente, sempre de maneira esférica, né, em relação à fonte pontual. Ok? Então veja bem, esse é o princípio de Huygens, é um princípio que estabelece que as frentes de ondas são produzidas a partir de pequenas ôndulas, né? Que é produzida em cada ponto, né, do espaço, e essas frentes de onda elas são esféricas com centro na fonte de ondas. Isso faz com que isso acontece, né, porque, né, se as ôndulas se propagam, né, dessa maneira, veja bem, as retas perpendiculares, as retas tangentes em cada ponto dessa frente de onda,
elas são sempre perpendiculares, né, à linha de deslocamento dessas ôndulas, né? Dessas ondas, ok? Então veja bem, fazendo um teste, né? Vamos fazer um teste utilizando aqui uma fonte, um anteparo, né? Isso aqui é um anteparo opaco. Um anteparo opaco, né? Com uma fenda aqui, ó, com uma abertura. Vamos colocar uma fonte pontual aqui, ó. E veja, essa fonte pontual está produzindo frentes de onda devido às pequenas ôndulas, né, que vão surgindo aqui, ó, em cada ponto, que gerando, né, e a envoltória dessas ôndulas produz essa frente de ondas esféricas, né? Ótimo. Então quando chega aqui, ó, veja bem, nós temos aqui as várias ôndulas. Veja que somente as ôndulas que estão neste intervalo aberto aqui, né, do anteparo, né, esse é um anteparo opaco. Veja, só essas ôndulas que passam, né? Só essas ôndulas que passam. De tal forma que isso vai gerar uma ôndula, ó. Vamos fazer aqui uma linha guia, né? Essa frente de onda vai continuar de tal maneira, veja bem, que somente nessa região aqui, ó, somente nessa região é que nós temos formação de ôndulas, né? Na verdade, o Huygens ele percebeu que existe uma região aqui, ó, uma pequena região de penumbra, e ele explicou da seguinte maneira: as ôndulas que são formadas nessa região aqui, ó, elas são tão fracas que não são percebidas, né? As ôndulas formadas nessa região aqui, ó. E daqui para frente fica tudo escuro, né? Então a única região de luz aqui que a gente tem é essa daqui, ó. Mostrando que porque as ôndulas são formadas aqui de maneira muito, muito intensas, né? Agora nessa região aqui, ó, as ôndulas são formadas de maneira tão fraca que quase que elas não são percebidas. Então isso mostra, e daqui para frente elas não aparecem mais. Elas não aparecem mais, né? Nessa região aqui, que é uma região de penumbra, depois a região escura, né? Uma região escura. Então veja bem, isso mostra pelo princípio de Huygens o princípio de propagação retilínea da luz. Então para Huygens, pelo princípio de Huygens, a luz ela se propaga de forma retilínea. Essa já era uma ideia anterior, né? E que pode ser demonstrada pelo princípio de Huygens. Veja que as ôndulas nessa região elas se tornam intensas e elas formam nessa região aqui, ó, formam as frentes de onda. Fora dela, né, as frentes de ondas não são produzidas. E isso por quê? Porque, veja, a linha de formação das pequenas ôndulas ela se dá sempre perpendicular à tangente dessas esferas, né, que são formadas, que são as frentes de onda. Tá? Então, por esse motivo, a propagação de um raio de luz é retilíneo. Então, isso demonstra, né, demonstra o princípio de propagação, né? Esse é o princípio de propagação retilínea da luz. O princípio de Huygens também ele pode ser utilizado para explicar a reflexão, para explicar a refração, ok? E veja bem, mas ele é qualitativo, né? Ele é um princípio
do ponto de vista qualitativo. Existe um outro princípio, que é um princípio mais quantitativo, e aí nós vamos deixar para fazer essa prova das leis da refração e da reflexão por este outro princípio. Ok? Então, até a próxima!